deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Adão Preto Filho, já esteve aqui em outras oportunidades, ainda quando menino acompanhava às vezes o pai dele por aqui também, né? A família tem muito vínculo com a política, né? O irmão, o pai, ele, o finado pai, enfim. E hoje ele está fazendo, hoje não, já começou ontem uma turnê aqui na nossa região. E por uma casualidade, né, agora há poucos minutos aí a assessoria dele entrou em contato conosco se havia a possibilidade dele falar. Nós tínhamos uma agenda aqui para o, também ligado ao Partido dos Trabalhadores, né, o ex-vereador Nenê, que não pôde estar presente e sobrou esse espaço aqui e a gente conseguiu então unir aí esse interesse do deputado com a disponibilidade nossa de poder trazer a manifestação dele para a nossa audiência nesta manhã. Deputado Adão Preto Filho, satisfação em revê-lo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Miguel Puretz. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui na Rádio Tupã. Quero cumprimentar todos os ouvintes dessa grande rádio, né, que leva a mensagem transparente de muito tempo já, uma rádio histórica aqui da região. Então eu agradeço a oportunidade de estar falando contigo e com os ouvintes que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar também, mandar meu abraço à minha querida amiga vereadora Josi Aquino, aqui de Tupã-Seretã, uma grande mulher lutadora que representa o nosso partido aqui no município. Também a nossa presidente do PT, a Eliane, e o meu companheiro que é conselheiro do nosso mandato, companheiro doutor Cristiano Aquino, que é uma referência política não só para Tupã, mas para toda essa região. E em nome deles eu cumprimento toda a militância, simpatizantes, parceiros do nosso partido e do nosso projeto político. Então é uma satisfação estar aqui hoje. Posei em Tupã-Seretã nessa madrugada, nessa noite. Tivemos uma reunião no assentamento com companheiros, militantes, para trazer informações, também receber as demandas aqui do município, que esse é um compromisso que eu assumi, né, Miguel? Enquanto candidato ainda, pré-candidato a deputado, se eu tivesse a honra de ser eleito deputado estadual, eu estaria permanentemente visitando a região, visitando o município, assim como fazia o meu saudoso pai, o Adão Preto, que foi deputado estadual, deputado federal, que sempre percorria, e esse foi um dos ensinamentos do meu pai. Ele falava: meu filho, tu quer entrar na política, tem que ser permanentemente, não pode ser um político Copa do Mundo, que aparece apenas na eleição para pedir apoio, para pedir voto, e assim eu tenho feito. Passou a eleição, né, fui eleito graças ao povo, graças a Deus, né, que me deu essa missão, mas também não parei de andar. Passou a eleição, eu não parei de trilhar esse estado de ponta a ponta, percorrendo praticamente todas as regiões do nosso estado. Depois da eleição eu passei em torno de 130 municípios já, visitando, levando mensagem, levando informações do governo federal, mas também recebendo as demandas e levando até o governo federal, até o governo do estado, pressionando e apresentando iniciativas no Parlamento Gaúcho. Bem, vamos começar pelo Estado, né, que é a sua casa. O senhor está no Parlamento, na Assembleia Legislativa, do outro lado ali, em frente ao Palácio Piratini. Como é que está a sua atuação no Parlamento, na Assembleia Legislativa, seus principais projetos, né, suas atividades por lá? Bom, Miguel, nós fomos eleitos numa missão de ser oposição ao projeto estadual. O governador Eduardo Leite não é do nosso partido e tem uma visão diferente da nossa. E uma delas que eu quero entrar aqui é o tema da privatização, o tema da venda do nosso patrimônio público, que é uma prática do PSDB nos governos que eles atuam, né, de tentar enxugar a máquina pública, que não é a nossa visão, de privatizar, de entregar o patrimônio público, e um deles é a nossa Corsã, que está em debate já há algum tempo, mas agora nesse último período de uma forma muito acelerada, na minha opinião, e na opinião da nossa bancada, né, tem um tensionamento aí por parte do governo, do Tribunal de Contas do Estado. A nossa bancada, inclusive, tinha ingressado com requerimento, com documentos ao Tribunal de Contas para rever essa situação, mas ontem, infelizmente, na minha opinião, de forma muito assodada, de forma muito acelerada, o presidente do Tribunal de Contas, que eu tenho respeito por ele, mas na minha opinião foi equivocado o posicionamento, ele acabou dando um parecer, né, para a liberação da privatização da nossa Corsã, sendo que estava no pleno, que estava na mão de uma outra conselheira, ou seja, teria um outro rito a ser passado dentro do Tribunal de Contas. Então, da mesma forma, ontem ainda no final do dia, a nossa bancada entrou com uma ação no Tribunal de Justiça, tentando interromper esse parecer do Tribunal de Contas para dar mais prazo ainda para averiguar essa situação. Inclusive, nós queremos abrir uma CPI sobre a Corsã, porque nós temos um entendimento que os parlamentares, não só do PT, de outros partidos, não estão conseguindo ter acesso
a toda essa documentação. Como que os parlamentares, deputados estaduais, que têm a missão, inclusive, de fiscalizar qualquer tipo de venda, qualquer tipo de negócio, digamos assim, entre o governo do estado com a empresa, algumas empresas privadas, de fiscalizar. E os deputados não estão tendo acesso a essa documentação. Está muito limitado. Então, nesse sentido, nós queremos abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para averiguar mais a fundo que negócio é esse que o governador Eduardo Leite, o governo do estado, está querendo fazer com a nossa companhia. A gente sabe que os valores são muito pequenos, perto do que essa companhia vale, o patrimônio dela, mas além disso eu tenho uma opinião que a água não pode ser privatizada. A água tem que ser um patrimônio público, tem que ser um bem da sociedade. Em nenhum lugar, Miguel e caros ouvintes, que a venda da água, que a venda de companhias que gerenciam a água, deu certo. Né? Em nenhum lugar do mundo, na Europa, na América do Norte e aqui no nosso estado, vamos falar de mais próximo, aqui o caso foi o município de Uruguaiana, que foi o primeiro município que privatizou a água. Só para nós ter uma ideia, foi privatizado, não lembro em qual governo, acho que foi na IEDA ainda. E na época o prefeito era do PSDB da mesma forma, privatizou a companhia, né? Foi uma empresa privada que assumiu a água nesse município e, para nós ter uma ideia, foram mais de 1000 ações judiciais que o povo daquele município de Uruguaiana ingressou na justiça porque não conseguiu ter acesso, aumentou a tarifa, né, precarizou o serviço. Então essa é a realidade. Foi apenas uma exploração, foi apenas um negócio e a água não pode ser um negócio. Tem que ser gerida sim pelo Estado, tem que ser gerida por uma entidade, por uma organização pública. E nesse sentido que nós somos contrários, vamos fazer esse debate e queremos instalar essa CPI o quanto antes. Eu já assinei o requerimento pedindo a abertura da CPI. Nós temos 17 assinaturas e precisamos de mais 2. Precisa de 19 parlamentares para abrir uma CPI, uma comissão de inquérito parlamentar. Então eu espero que nos próximos dias a gente consiga mais o apoio. Faça um apelo aqui, se estiver algum deputado estadual me escutando, que possa aderir também junto conosco e vamos averiguar que negócio é esse que o governo do estado, o governador Eduardo Leite, está querendo fazer desde o mandato anterior. Bem, e a nível federal, o senhor tem bastante contato, tem proximidade com o ministro, por exemplo, o ministro Pimenta, que é aqui gaúcho, né? O próprio partido, evidentemente, também abre portas para o senhor estar indo a Brasília e levando pleitos, ou reivindicando, enfim, colocando posições com relação às ações nacionais. O que o senhor pode nos falar do governo federal aí? Pois eu recebi, Miguel, uma missão, uma responsabilidade muito grande. Pela minha bancada, hoje eu sou o vice-líder partidário na Assembleia Legislativa, que é uma espécie de líder do governo do presidente Lula na Assembleia Legislativa. Então, o primeiro mandato, mas carregado de muita responsabilidade, o qual me honra muito, eu quero orgulhar essa missão que a bancada me delegou e que o povo gaúcho me concedeu, de fazer essa representação, esse elo, né, junto ao governo federal do presidente Lula, ao qual eu tenho muita esperança nesse próximo período. Eu quero trazer aqui também alguns anúncios já do presidente Lula, do governo federal, ao nosso estado do Rio Grande do Sul, aqui especialmente a Tupã, né? Então eu tenho ido muito a Brasília também, inclusive na próxima terça-feira eu estarei indo a Brasília com uma comitiva de 32 municípios, né, de representações desses municípios, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores que irão me acompanhar a Brasília. Teremos uma audiência lá com o ministro Alexandre Padilha, que faz essa relação institucional com os estados e com os municípios. Então eu vou levar alguns pleitos até o governo federal, mas quero trazer aqui alguns recursos que o nosso governo tem feito com muita maestria, com muita responsabilidade. Por exemplo, o crédito emergencial da estiagem. É importante frisar esse recurso, que só aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que infelizmente vem sofrendo com a seca, com a estiagem, e a Quinto-Seretã em especial é uma das regiões muito afetadas. Eu estive aqui na estiagem, na seca, e deu para ver a preocupação, o drama dos nossos agricultores, que eu sei que majoritariamente a economia deste município e dessa região é da agricultura, do pequeno, do médio e do grande. Então nós temos que ter esse olhar em especial. Então foi criado esse crédito emergencial lá em fevereiro ainda, que o presidente Lula delegou uma missão de 3 ministros para vir ao estado do Rio Grande do Sul. Estive junto com eles lá na região sul do estado, em Ulha Negra, Candiota, e lá foi feito esse anúncio, né, de 40 milhões de recursos, que é um pleito dos movimentos sociais, que eu tive ativamente participando em muitas reuniões, né, com
com as coordenações dos movimentos da Via Campesina, do MST, e fomos a Brasília por diversas vezes. Então tem esse crédito de R$ 5.200 por família de assentados da reforma agrária. E aqui em Tupã-Seretã nós temos 700 famílias assentadas. Então vai ser um montante aqui para esse município em especial de 500 milhões de reais de investimento, né, para amenizar a questão da seca. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas, mas demonstra o compromisso, demonstra, né, a mão do Estado, a mão do governo federal para esses municípios que foram afetados, para essas famílias. Então é um recurso importante, que eu estou indo também a Brasília semana que vem, como eu disse. Eu vou lá no INCRA, porque já foi assinado aqui há mais ou menos uns 20 e tantos dias aqui em Tupã. Eu acompanhei, a nossa assessoria esteve junto aqui em Tupã, acompanhando a assinatura dos contratos, mas a gente sabe que os nossos agricultores estão aguardando, né, que chegue esse valor, esse recurso na conta. Então eu estou indo lá no INCRA, inclusive nessa missão semana que vem, para tratar especialmente da liberação desse recurso, né, para ver qual é o prazo, né, para que a gente possa de uma vez, o quanto antes, ter esse recurso em mãos dos agricultores que estão aguardando. Então isso certamente, Miguel, vai movimentar a economia local. Imagina quantos agricultores, né, tendo acesso a esse valor importante de R$ 5.200, né, que vai movimentar, o pessoal vai comprar aqui no comércio local. Isso vai certamente ajudar a economia do município. É uma injeção de 500 milhões, 500 mil reais, quase meio bilhão, quase meio milhão de reais aqui para o município de Tupã, sem falar de outros recursos que eu quero mencionar aqui. Através do nosso mandato, nós conseguimos uma articulação junto ao senador Paulo Paim, que a nossa vereadora Josi aqui pediu para que a gente fizesse essa relação e fez também um documento solicitando esse recurso. 150 mil reais para a saúde, para custeio, para o município de Tupã. Uma emenda do nosso ministro Paulo Pimenta, que é deputado federal, foi eleito deputado federal, então ele tem essa condição das emendas parlamentares, de 600 mil reais para a saúde, para aquisição de uma van, então para transportar os pacientes aqui do Tupã até Porto Alegre, até Santa Maria. Então, são investimentos, são recursos do nosso governo federal e dos nossos parlamentares. Eu sei também que o nosso deputado federal, Dionilson Marcon, que tem relação aqui com o município, também destinou uma emenda importante aqui para o município de Tupã. Então isso demonstra o compromisso do Partido dos Trabalhadores, demonstra o compromisso com os parlamentares, e eu como deputado estadual que tive uma expressiva votação aqui em Tupã, que eu agradeço de todo o coração, o carinho, a generosidade do povo de Tupã. Foram 1.038 votos que eu recebi aqui em Tupã-Seretã, minha primeira eleição. Isso me enche, Miguel e caros ouvintes, de muito compromisso, de muita responsabilidade. Então é por isso que eu tenho essa relação direta com o governo federal, para que a gente possa trazer recursos e investimento para Tupã e para toda essa região. Eu estou indo logo mais para São Pedro do Sul, depois vou a Santa Maria, hoje a abertura da FEICOP. Então eu tenho percorrido toda a região aqui pela relação estreita, fraterna, que a minha família tem de muito tempo, desde o meu saudoso pai, o Edgar Preto, meu irmão, da mesma forma, o Edgar que inclusive hoje está no governo federal a convite do presidente Lula, é o presidente da CONAB, Companhia de Abastecimento do Brasil, mas é a maior companhia de abastecimento da América Latina. Então um importante espaço, e quando o presidente Lula convidou o Edgar para ser o presidente da CONAB, ele disse: Edgar Preto, tu vai ter uma missão muito importante no nosso governo. O presidente falava muito nos seus discursos na campanha de acabar com a fome, com a miséria, mais uma vez, porque nós já conseguimos zerar a fome no Brasil em outras oportunidades, mas infelizmente o legado do último governo foi 33 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, e agora certamente nós vamos zerar mais uma vez. O Edgar, né, como presidente da CONAB, vai ter essa missão e vai coordenar o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que tem uma dupla visão esse programa, que além de acabar com a fome, de levar comida, né, alimento sadio para quem necessita, ela também dá segurança para os nossos agricultores, Miguel, que o Estado, que o governo federal vai ser o maior cliente da agricultura familiar. Quem optar por produzir comida, alimentos, vai ter a mão do governo federal, vai ter o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, como o seu cliente, a garantia de que o agricultor que produzir, o governo federal vai comprar através das compras públicas, através do PA. E eu sei que aqui em Tupã, aqui na região, tem as cooperativas, tem as organizações que já estão se organizando, já apresentaram projetos editais ao PA, que serão contemplados da mesma forma.
Então, são temas importantes, né? Um recurso também, falando em recurso extraordinário da assistência social aqui para Tupã-Seretã, 600 mil reais para Tupã-Seretã nessa ordem, que já está nos cofres do município. Então, a Lei Paulo Gustavo para a questão cultural. Então, tem uma série de recursos, de investimentos chegando aqui para o município e para a região através do governo federal. Então, é uma outra relação federativa, né, que o governo tem repassado permanentemente recursos para os municípios, para os estados. Esse é o governo do presidente Lula, independente da bandeira partidária que estiver governando o município, o governo federal tem destinado recursos. Diferentemente, né, do governo anterior, é importante fazer esse recorte, que muitos prefeitos, secretários, vereadores que iam a Brasília e não conseguiam nem chegar para uma conversa com os ministros. Era uma orientação do governo federal, porque se era do partido A, do partido Y, não tinha acesso ao governo federal. E o governo agora é um governo republicano, que atende a todos, né, especialmente aqueles que mais necessitam da mão federal. Então é importante fazer esse recorte. Eu estou nessa missão como líder partidário, tenho ido muito a Brasília levar os pleitos, tanto dos nossos prefeitos, secretários, vereadores do PT, mas das nossas regiões, dos municípios, independente da bandeira partidária. Nós queremos ver o recurso chegando lá na ponta e que a população tenha acesso. Bem, esse é o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Adão Preto Filho, que desde ontem está aqui em Tupã-Seretã, permanece hoje por aqui. Eu ia lhe questionar sobre a agenda, o senhor já antecipou um pouco, vai estar indo a São Pedro do Sul, né? Depois Santa Maria, depois vai a Porto Alegre. Hoje tem algum evento ainda em Tupã-Seretã? Qual é a sua agenda por aqui, hein? Não, após a rádio aqui, eu estou me deslocando já a São Pedro do Sul. Né? Eu estive em uma reunião ontem à noite aqui em Tupã, uma reunião muito importante, qual alguns pleitos já me delegaram, e estou indo a São Pedro, depois a Santa Maria, na abertura da FEICOP. Vou também na Universidade Federal de Santa Maria fazer um debate sobre um projeto que nós protocolamos na Assembleia, muito importante, que eu quero anunciar aqui também, Miguel, se tu me permita. Claro, por favor. Que nós já apresentamos 13 projetos de lei, iniciativas do nosso mandato para a Assembleia Legislativa, de várias as ordens, ligado à educação, ligado a direitos humanos, ligado à agricultura, que é a minha origem, que é a minha essência. E eu quero trazer esse projeto em especial, que é o projeto 104, que nós vamos fazer um debate ali na Universidade de Santa Maria, que é uma política estadual de fomento à agricultura regenerativa, sustentável e biológica. O que é isso? É um projeto construído por muitas ideias que ajudaram, né, que era um compromisso político que eu tinha, de fazer essa transição da agricultura. A gente tem feito algumas críticas ao longo da história da questão do alto consumo de químico, de agrotóxico, mas eu aprendi com meu pai que não adianta nós apenas criticar. Nós temos que apresentar uma alternativa viável. E essa alternativa, esse projeto, essa política estadual regenerativa, sustentável e biológica, através dos bioinsumos, certamente é a transição da nossa agricultura para uma agricultura mais sustentável, preservando o meio ambiente e cuidando da saúde do agricultor e também do consumidor. Então, nós estamos fazendo esse grande debate. Eu tenho muita fé, muita esperança que esse projeto será aprovado ainda esse ano e pode se tornar uma realidade, uma referência para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para os estados vizinhos que já estão pedindo cópia desse projeto, inclusive, e pode ser um debate nacional. Eu tenho ido a Brasília, como eu disse, no Ministério da Agricultura, no MDA, e nós iremos fazer um grande debate na Expo Inter, o qual eu quero convidar os agricultores, secretários da agricultura, vereadores, prefeitos, para irem nesse seminário. Ainda eu vou definir semana que vem a data desse seminário para debater os bioinsumos. Vai vir técnicos de Brasília, aqui do estado, para nós fazer um grande debate e multiplicar essa informação, porque ainda é muito embrionário, não tem muito conhecimento do tema dos bioinsumos. Mas certamente pelas pesquisas aqui da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal de Pelotas, da Embrapa, que daqui 10 anos a grande parte, a maioria dos agricultores pequenos, médios e grandes irão fazer essa transição de uma agricultura regenerativa e biológica, né? Fazendo essa transição do químico para o biológico, que tem um efeito, Miguel, e caros ouvintes, as pesquisas estão sinalizando, não é o Adão Preto, que na mesma proporção de terra, nos mesmos hectares, o agricultor consegue produzir 30% a mais do que forma convencional, do que essa forma do químico, do agrotóxico.
Só que para isso precisa de política pública, precisa de programas. E esse projeto vai ao encontro exatamente nesse sentido, que nós tenhamos uma linha de crédito diferenciada para os nossos agricultores poderem fazer a sua própria biofábrica na sua propriedade ou através de cooperativa, né, dando incentivo, dando apoio, e isso certamente vai dar mais renda para o agricultor, e é muito mais barato do que o químico, e não fica refém das grandes multinacionais. Nós queremos que o agricultor tenha autonomia na sua propriedade ou através da sua cooperativa, consiga produzir 30% a mais e de forma mais barata e de forma sustentável e cuidando da saúde do nosso agricultor e do consumidor. Nós sabemos que o alto índice de câncer no Brasil está diretamente ligado ao agrotóxico. Então nós queremos fazer essa transição, né, cuidando da saúde do nosso povo e também oferecendo mais renda ao agricultor e que ele possa ter autonomia na agricultura do nosso estado. Então é um projeto muito importante que está tramitando na Assembleia, está na Comissão de Constituição e Justiça, logo mais vai para a Comissão de Agricultura e será aprovado certamente ainda esse ano. Eu tenho esperança que isso aconteça. São 9h34, você está com a Tupã, o programa é Variedades, deputado Adão Preto Filho, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, conversando conosco nesta manhã. Nossa audiência aqui, o Eloy Almeida dá um bom dia, Marineide da Silva também desejando uma abençoada sexta-feira e um ótimo final de semana, Solange Nascimento dá um bom dia, assim como o João Carlos Miller. Valdeci Cardoso, chuva, um bom dia de chuva, né, até o momento, no Rincão de Santiago, interior de Jari, 23 milímetros de chuva, muito calma, sem trovada e sem vento, ele está agradecendo a Deus aí pela chuva. A Beta Carvalho, bom dia, o deputado Adão, poderia falar sobre o Minha Casa Minha Vida, diz a Beta Carvalho aqui. Ednei Rodrigues, né, bom dia, deputado estadual Adão Preto, um grande companheiro, um abraço, Ednei Rodrigues Correia. Também a Beta Carvalho dizendo que está um dia maravilhoso de chuva. Ednei Rodrigues saudando aqui novamente, a Margarete Santos dando um bom dia, o Flávio Rogério, bom dia Miguel, abraço a todos e um bom final de semana, tempo nublado em Cascavel, no Paraná. A Daiane Gomes dá um bom dia também a Anclare Cardoso, seja bem-vindo deputado Adão Preto ao nosso município, diz Anclare Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal. A Marlete Silva dá um bom dia, a Vilma Conceição Martins, o Roque Silva diz que tem Capão do Cipó, no assentamento Nova Esperança nos acompanhando, um abraço Roque. A Joyce Aparecida dos Santos desejando uma ótima sexta-feira, assim como a Neida Marisa Pinto, a Nili Souza, Alcione da Silva Lima desejando uma boa sexta-feira, o Leco Câmpora dando uma boa sexta-feira também, assim como a Ginara Viana, Hernani Luiz Trentini, Cleonice Stulano, a Beverly diz que no Alto Turupi choveu 10 milímetros, com chuva calma, sem vento, ótima manhã, que Deus nos abençoe. E Lúcia Carvalho dizendo bom dia, gratidão sempre, a Nara Santos também, a Maria do Carmo Sortica, a Ivete Siqueira, aqui entrou mais duas audiências, o Cristiano Aquino, que o senhor há pouco comentou, um abraço ao deputado Adão Preto Filho, sempre comprometido com a nossa comunidade, no Eli Cresta dá um bom dia, isso na nossa página do Face, no YouTube. A Ederli Fruc, bom dia, que Deus proteja todos nós dos temporais, vamos rezar e pedir a Deus que nos abençoe e proteja esse momento, vamos ter muita fé em Deus, diz a Ederli Fruc. Algumas repercussões e alguns questionamentos ao senhor aí, deputado. Que maravilha, olha, a audiência aqui da Tupã é muito grande, como eu disse, né? Então eu agradeço e mando um abraço a todos vocês, a Clair Cardoso, o Ednei Rodrigues, a Beta Carvalho, Roque, enfim, todos vocês, meu querido companheiro Cristiano Aquino, uma referência política para nós. Então, meu abraço, né, e também me coloco à disposição. Saiba que o nosso mandato lá na Assembleia Legislativa é uma porta aberta aqui para Tupã-Seretã, para toda essa região de um povo trabalhador, né, que luta muito para o crescimento do seu município, da sua região. Então, eu sei da importância econômica que tem essa região, né, de um povo muito querido e que eu sou sempre muito bem recebido aqui. Então, eu agradeço a oportunidade, Miguel, de estar aqui junto contigo, falando com todos esses ouvintes, muitas pessoas e também de outros municípios, não só de Tupã, né? Municípios vizinhos que estão nos acompanhando, inclusive de outros estados. Então, trazer essas informações, eu vi que teve um questionamento do Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula já anunciou, e eu, inclusive, nesta segunda-feira passada, eu estive em Porto Alegre com o diretor da Caixa Econômica Federal, exatamente fazendo um debate sobre as informações, as alterações aí do Minha Casa Minha Vida. Eu sei que tem muitas pessoas, né, aguardando esse sonho de ter a moradia própria. Muito importante esse programa que resgata a dignidade de famílias. Eu tenho conhecimento de pessoas que casam
e infelizmente não tiveram a oportunidade de comprar sua moradia própria e ficam ali junto com o pai e com a mãe no mesmo terreno, mas que tem esse sonho, né? Ou, enfim, tem o seu desejo de ter a sua própria casa. E agora é uma oportunidade única, uma oportunidade muito importante que o governo federal do presidente Lula está mais uma vez, né, destinando recursos, bilhões de recursos para crédito subsidiado, né? Inclusive está caindo os juros para esse programa, que era de 6% para 5%, e que pode ter acesso a em torno de R$350 mil é o limite para a construção das moradias. Claro que tem 3 formas, né, através de programas do município, que é gerenciado pela prefeitura. Então a prefeitura tem que ter um terreno, a contrapartida do município, da administração municipal, é dar o terreno para construção de um loteamento, e aí sim vem o crédito do governo federal, para desde a questão da infraestrutura até a construção das casas. E também tem outro formato que é através das cooperativas, né, cooperativa habitacional. Inclusive o presidente Lula teve na semana anterior aqui no estado do Rio Grande do Sul fazendo a inauguração de um conjunto habitacional lá em Viamão, de 474 moradias, que iniciou esse projeto lá em 2014, ainda a presidenta Dilma, de forma acelerada, quase finalizou e acabou parando essa obra com os governos anteriores, e teve que então o governo federal do presidente Lula retomar, e nós estivemos lá num ato muito emocionante. A gente viu muitas famílias chorando, né, por ter acesso à chave da sua casa própria. 476 famílias, né, conseguiram entrar nessa moradia própria naquela semana que o presidente Lula esteve aqui entregando as chaves das casas. Então certamente vai ter muito conjunto habitacional em vários municípios, né. Eu sei que aqui em Tupã-Seretã tem essa demanda da moradia própria, muitas famílias ainda têm esse desejo. Então tem essas formas, através da prefeitura, através de cooperativa habitacional e também através do Minha Casa Minha Vida Rural, que pode se fazer reforma, pode ter acesso a tirar um crédito para fazer uma reforma nessa moradia. Então basta ir na Caixa Econômica Federal para pegar esses detalhes, né? Tem muitos detalhes, muitas informações, que caiu os juros e aumentou inclusive o crédito. Então é importante, as pessoas, as famílias que têm esse desejo de ter acesso a esse programa Minha Casa Minha Vida, eu encaminho aqui para ir até a Caixa Econômica Federal para pegar os detalhes. Já chegou nas agências todo o detalhamento para que as pessoas que tenham esse desejo, né, possam ter acesso a esse programa. Mas é importante os municípios, as administrações municipais. Essa é a forma mais fácil, mais rápida, na minha opinião, se a prefeitura tiver esse desejo de construir um conjunto habitacional. O município tem que dar a contrapartida, que é um terreno. Então, certamente tem muitas áreas públicas, ou daqui a pouco a prefeitura pode inclusive comprar uma área e destinar para esse fim social da construção de um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. Nosso tempo esgotou, mas o Dages Mocelin traz um tema aqui que eu acho que é interessante, né? O que o senhor pode falar sobre aos produtores de leite, que, segundo ele, estamos passando por momentos difíceis com a importação do leite a nível estadual. Quais medidas que possamos tomar, já que esteve mais uma abaixo de 30 centavos? Essa questão do leite o senhor está acompanhando? Estou acompanhando, inclusive eu faço parte da Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa. E nós fizemos um debate muito acalorado há poucos dias lá. E a gente sabe da dificuldade da bacia leiteira, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, quero trazer um número. Nesse último período, nesses últimos governos, é importante ressaltar isso, nesses últimos 3 anos, na realidade, teve a saída de mais de 50 mil famílias do estado do Rio Grande do Sul que abandonaram a bacia leiteira por falta de apoio, por falta de incentivo. Isso são muitas famílias, porque é um recurso garantido, é uma renda garantida no final do mês. Só que as famílias saíram em virtude exatamente dessa pergunta, porque abriram o mercado europeu, o mercado aqui dos nossos vizinhos do Uruguai, que acabaram trazendo esse produto, o leite, que é tão importante aqui para o nosso estado, e acabou prejudicando os nossos agricultores, né? Os nossos agricultores que lidam na bacia leiteira. Então nós queremos fazer esse debate para limitar a entrada desse leite dos países vizinhos ou da Europa, para que a gente possa priorizar os nossos agricultores aqui do estado.
Eles que têm que ter prioridade. Nós temos um potencial enorme. O nosso estado já foi referência na produção de leite, só que ao longo desses últimos anos acabou perdendo espaço, perdendo território, em virtude que teve uma visão de governo do estado e do governo federal anterior, que abriu essas porteiras para os nossos vizinhos, né, entrarem com leite aqui para o estado, e acabou perdendo o valor da nossa bacia leiteira local. Então nós queremos limitar, né, queremos levar esse debate até o governo federal do presidente Lula, que eu sei que vai ter muita responsabilidade, porque sabe da importância na economia dessas famílias da bacia leiteira aqui do estado. Então certamente nós vamos fazer, logo nos próximos dias, fazer esse debate. Eu inclusive sugeri na Comissão de Agricultura que a gente possa fazer uma audiência pública, trazendo o governo do estado, trazendo o governo federal, trazendo as cooperativas, os nossos agricultores, e achar um ponto de equilíbrio. Nós não podemos fazer com que os nossos agricultores que lidam com o leite do estado do Rio Grande do Sul acabam perdendo espaço e acabam abandonando essa cadeia tão importante da economia do nosso estado do Rio Grande do Sul. O Valdeli Oliveira traz um tema também interessante e bem importante, que é a questão da titulação da terra, né? Ele gostaria de saber sobre a titulação da terra no assentamento Nova Esperança. É uma segurança para o assentado estar com o título, né? Ele consegue ter uma estabilidade maior. Essa questão da titularização das terras, o senhor também está acompanhando, imagino. Exato, nós estamos participando de algumas reuniões. Eu estive com o presidente do INCRA há poucos dias, estou indo inclusive semana que vem lá em Brasília, e quero falar pessoalmente com o César Aldrich, que é o presidente nacional do INCRA, e também com o superintendente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Certamente vai ter o programa da titulação da terra dos nossos assentados da reforma agrária, muitos que estão ali há 20, a 30 anos e querem ter essa garantia, e eu não vejo problema algum disso. Evidentemente que tem que ser uma opção do assentado, né? Não pode ser um pressionamento do governo ou dos movimentos. Acho que tem que deixar em aberto os assentados que queiram ter o acesso ao título, possam fazer essa solicitação. Então certamente vai ter o programa de titulação, e aí vai da decisão individual de cada família que queira ter acesso a esse título. Perfeito. Bem, nós estamos conversando com o deputado Adão Preto, que visita Tupã-Siretã, e a sua estrela está boa, hein, porque nós estávamos com a agenda comprometida, não tínhamos espaço nenhum. Obrigado. Né? O ex-vereador Nenê havia cancelado, agora recebi a informação que a entrevista que estava prevista para as 9h30 também houve uma dificuldade lá do pessoal da Defesa Civil. Tive um tempo generoso aqui, Miguel. Pude ampliar um pouco aqui mais o seu espaço graças a essa... Mas eu gostaria, para me permitir, Miguel, mas só para finalizar esse tema do governo federal, eu gostaria de fazer mais um importante anúncio que nós tivemos na semana anterior, que é o Plano Safra. É importante ressaltar como o nosso estado é muito forte da agricultura, tanto da agricultura empresarial, mas também da agricultura familiar, ao qual eu faço parte. A minha essência veio da agricultura familiar. Meu pai e a minha mãe eram pequenos agricultores. Só para nós ter uma ideia aqui, caros ouvintes, é o maior plano safra da história do Brasil. Só para nós ter uma ideia, teve um incremento de 28% a mais no plano safra empresarial. Isso tem um volume de recurso muito grande. Olha aqui, ó, de 287 bilhões que foi o plano safra anterior, nós estamos passando para 364 bilhões de investimento no plano safra empresarial. Isso é muito recurso para troca de maquinário, né, crédito subsidiado, e também um plano safra da agricultura de 77,6 bilhões de reais para a agricultura familiar. Isso é um incremento de 34% a mais. Olha a diferença. É um recurso, é um volume enorme de recursos para os nossos agricultores. A retomada do programa de aquisição de máquinas, né? A gente tem visto aí já o contato do governo federal, né, com a indústria de maquinário do nosso país. Isso tem uma importância enorme tanto para o agricultor, Miguel, mas também para a indústria do nosso país. Imagina o volume, isso é a retomada de empregos, né? Imagina esse recurso chegando nas indústrias, nas empresas, para que possam os nossos agricultores aprimorar, trocar o seu maquinário para uma máquina com mais tecnologia. Isso é muito importante. E com juros subsidiado, muito importante. Baixou os juros e aumentou o volume de recursos. Então, sem sombra de dúvida, é o momento de comemorar a decisão política do governo do presidente Lula de aumentar o Plano Safra. E isso vai ter uma repercussão enorme na economia do Brasil e do nosso estado do Rio Grande do Sul, pelo fato da nossa economia ser muito vinculada à agricultura. Então, quero finalizar aqui trazendo esse importante registro, né, do governo
do presidente Lula de dar atenção devida à agricultura do nosso país e aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, que certamente vai ter aí acesso a muito crédito subsidiado, mas claro que nós estamos lidando ainda com alguns inimigos, na minha opinião. Nós poderíamos estar num outro patamar se nós tivéssemos um presidente do Banco Central que tivesse compromisso com esse país. Nós não estaria com essa taxa de juros de 13,70%. Então nós estamos fazendo aí um movimento para tentar trocar esse presidente do Banco Central, que na minha opinião ele está jogando contra o povo brasileiro. Não é apenas o governo do presidente Lula, ele joga contra o povo brasileiro. É importante registrar que ele foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E tem um prazo esse mandato dele de 2 anos. Mas não podemos aceitar uma pessoa num cargo tão importante dessa jogando contra a nossa nação. Então nós estamos pressionando para que o Senado, que deu posse a ele, possa rever essa discussão, porque se nós tivesse hoje um outro presidente do Banco Central, né, compromissado com o nosso povo, nós já estaria com uma outra taxa de juros e certamente a nossa economia estaria crescendo ainda mais. Bem, esse é o deputado Adão Preto, que nos visita na manhã de hoje, nos trazendo algumas colocações aí com relação às suas atuações, a atuação também do governo federal, que ele tem um vínculo bastante intenso. Seu irmão, inclusive, faz parte do primeiro escalão lá e tem relacionamento intenso com o governo federal. Deputado, obrigado pela sua visita, a gente lhe aguarda numa próxima oportunidade e é claro que está chegando um monte de questões aqui, mas nós não teremos tempo, porque tem outras coisas aqui, o senhor também tem agenda a cumprir, mas por isso a gente lhe agradece, então, pela sua presença aqui e esperando a sua presença em uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel, obrigado à Rádio Tupã pela generosidade aqui de todo esse tempo, fico muito contente e mando meu abraço mais uma vez a todos os ouvintes, né, e saibam que o nosso mandato lá na Assembleia Legislativa é um parceiro para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, que a gente possa trazer mais recursos, mais investimento e qualidade de vida para esse povo trabalhador aqui dessa região tão nobre, que é um povo que luta e que tem muita esperança de melhorar a sua vida, né? Então contem conosco, contem com o nosso mandato lá na Assembleia Legislativa, que eu sou um parceiro, um aliado e tenho um carinho muito especial por esse povo aqui da região. Adão Preto Filho conversou com você, audiência da Tupã. São 9h50, eu vou a um rápido intervalo comercial. Já retorno em nome de Teseus 30, que você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência. Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Do plantio à colheita, passando por agricultura de precisão, a cooperativa Cevale está sempre